Blade era o herói mais feio e esquisitão que existia, e que de alguma forma derrotou o Rei dos Demônios. Mas para não morrer de tédio, decidiu se matricular numa academia de heróis com um único objetivo: conquistar todas as gatinhas da escola e dar uma surra em todo mundo. A história começa logo no primeiro dia de aula, quando Blade sai correndo pelos corredores se apresentando para qualquer estudante que aparecer na frente, cheio de energia e com aquele sorriso de quem não tem vergonha nenhuma. Aí, do nada, aparece Ernest, a melhor aluna da turma, e estraga tudo com aquele discurso chato de seguir as regras. Quando Blade tenta fazer amizade com ela também, ela para, olha pra ele com aquela cara séria e pergunta quem diabos ele é, porque nunca tinha visto aquele rosto antes. Alguns alunos explicam que ele é um aluno transferido, então ela imediatamente assume que ele entrou na moqueca porque trapaceou no processo seletivo, já que fisicamente ele parece ser da linhagem de Gojo. Depois disso, ela o arrasta até a sala do diretor, mas quase tem um infarto quando percebe que o novo diretor é o próprio Rei Gilbert. Enquanto Ernest começa a entrar em colapso diante dele, o rei pede que ela saia da sala porque quer falar com Blade em particular, o que deixa Ernest com aquela veia pulsando de ciúme. Depois que ela vai embora, Blade pergunta por que Gilbert está ali, e o rei responde que ele precisa recuperar seus poderes como herói. Blade recusa na hora, porque quer levar uma vida normal de uma vez por todas, e ainda argumenta que não tem mais necessidade de herói nenhum, desde que ele já derrubou o Rei dos Demônios. Mas Gilbert continua insistindo que Blade precisa assumir o seu lugar como o grande herói. Mais tarde, naquela mesma tarde, Blade vai até o campo de treinamento, e Ernest aparece do nada perguntando o que ele está fazendo ali. Quando ele responde que está qualificado para aquela aula, ela engasga de raiva, porque na cabeça dela ele não tem nada para estar naquele nível. Aí Blade vira pra ela, completamente indiferente, e diz que só quer fazer amigos, e sai cumprimentando todo mundo que aparece na frente um por um. Isso só piora ainda mais o humor de Ernest, mas quando ela já está na beira de um colapso nervoso, Blade chega por trás e dá um tapinha gentil na cabeça dela pra acalmá-la. Ernest fica vermelha da cabeça aos pés e já parte pra cima dele com a espada, pra deixar bem claro pra todo mundo que ela não é o tipo de garota que vai derreter por causa de um cafuné. Para choque geral, Blade desvia do ataque numa boa. Mas aí aparece outra garota chamada Sofia, que interrompe a confusão toda. Enquanto Blade fica todo simpático com Sofia, Ernest começa a ficar curiosa e pede ao instrutor que teste as habilidades de Blade de uma vez para ver se ele realmente tem capacidade de estar naquela academia. Depois disso, Blade é colocado à prova numa armadura encantada de metal. O cara desfere um golpe tão brutal que não destrói só o alvo, leva junto as paredes inteiras do campo de treinamento. Quando a poeira baixa, Ernest aparece com metade da roupa rasgada, perguntando de qual buraco aquele cara saiu. Mas Blade, com toda a calma do mundo, diz que é só um humano comum. No intervalo do almoço, Ernest vai até Blade e pede desculpas por ter sido grossa com ele. Blade descarta isso com um gesto e já a chama de amiga, porque afinal eles estão almoçando juntos. Na lógica dele, isso já é o suficiente. Na mesma hora, Ernest fica vermelha de novo e gagueja que tudo bem ser amiga, o que deixa todo mundo ao redor em choque, porque ela é conhecida por ser intratável com todo mundo. Mais tarde, naquela noite, Ernest está rolando na cama toda animada, porque na cabeça dela finalmente arrumou um namorado, já que todo mundo na classe tem medo de chegar perto dela. Mas ela para quando sua enorme espada preta começa a tremer. Alguns anos atrás, quando ela ainda era bem mais nova, a espada a chamou, e ela não resistiu ao impulso de tocá-la. No momento em que fez isso, seus cabelos mudaram do preto para o vermelho, e desde então, a espada nunca parou de tentar fazê-la ceder à sua natureza sombria. No presente, ela enfrenta a espada com toda a força que tem, e diz pra ela se calar, porque não vai ceder nunca. No dia seguinte, Ernest desafia todos os colegas para uma sessão de combate e dobra cada um deles como papel de origami. Mas quando chega a vez de Blade, a magia da espada dispara sozinha e Ernest desaba. Mas Blade a segura antes que ela bata no chão. Um pouco depois, Ernest acorda na enfermaria e já quer ir embora, mas a enfermeira insiste que ela precisa descansar, porque é quase um milagre ela estar consciente. Sentindo a discussão se formando, Blade intervém, pede pra enfermeira deixá-la ir e promete cuidar dela. Mas Ernest recusa a ajuda e pede que Blade guarde segredo sobre a condição dela. Naquela noite, Blade invade uma instalação de segurança para descobrir mais informações sobre a espada. No dia seguinte, ele conta pra Ernest que a espada tem vontade própria, que ela concede um poder absurdo, mas que ela ainda não tem controle total sobre isso. Ernest admite e revela que está se segurando o tempo todo para não ceder a espada. Então Blade aconselha que ela precisa derrotar o demônio Asmodeus, que vive dentro dela para conseguir o controle de 100%. À noite, Ernest reúne coragem e decide enfrentar o demônio, mas acaba sendo consumida por ele e parte pra cima de Blade. Blade dá um safanão nela que a faz voltar a si, e isso lhe dá a força necessária para dominar a espada de uma vez. Depois do procedimento todo, Blade a ampara e sorri, satisfeito porque ela conseguiu. No dia seguinte, Blade aparece pro treino e percebe que Ernest está um pouco diferente. Em vez de fazer o elogio óbvio, Blade tropeça completamente na oportunidade.
e Ernest fica visivelmente triste, porque tinha mudado o penteado exatamente para ele notar. Depois disso, ela pede que ele fique de olho em Sofia, revelando que Sofia é do tipo que obedece qualquer ordem que receber. Ela também diz que Sofia não age como se tivesse vontade própria, e acha estranho que ela tenha sido tão amigável com Blade logo na primeira vez que se encontraram. Blade concorda em ficar de olho em Sofia, e enquanto observa, nota que ela luta só com os punhos. Quando pergunta o motivo, ela responde que é o único jeito que ela conhece. Então Blade saca aquela espadona preta e se oferece para treiná-la no uso dela. Eles começam, e Sofia não consegue dar nenhum corte limpo no boneco de armadura encantada. Blade então explica que ela precisa usar a espada como uma extensão do próprio corpo. Depois de algumas tentativas, ela pega o jeito. Blade a elogia por aprender tão rápido e resolve encerrar o treino por ali. Antes de ir embora, Sofia pergunta se já está boa o suficiente para encarar Ernest num duelo justo. Blade explica que ainda vai demorar um bom tempo para isso acontecer. De repente, Sofia ataca Blade e o prende no chão para mostrar o quanto ficou forte. Mas em vez de reconhecer a força dela, Blade diz que se ela continuar sentada em cima dele daquele jeito, ela vai ficar internada por 9 meses. Ela decide sair de cima. No dia seguinte, Blade é convocado pelo rei e questionado se fez novos amigos. Blade menciona Sofia. Ouvindo isso, o rei admite que Sofia é forte, mas diz que ela está incompleta, porque ela foi originalmente projetada para superar os poderes do próprio Blade. Curioso, Blade exige uma explicação. O rei começa então a falar sobre o projeto do grande herói artificial. Aparentemente, o sistema foi criado com base na premissa de que outro herói poderia ser fabricado, já que alguém como Blade havia existido. Então, um certo grupo de pessoas começou a fazer experimentos em uma humana chamada Safida e criou cópias dela para engenheirar uma amostra com as habilidades do grande herói. Sofia é a 12ª cópia, tratada como objeto por tanto tempo, até que o rei chegou e a resgatou. Blade fica perturbado com tudo que descobre, mas se acalma um pouco quando o rei diz que já acabou com a organização por trás dos experimentos. Com tudo que o rei contou sobre Sofia, Blade entende por que ela prefere agir apenas sob ordens. E começa a se culpar pela condição dela, porque ele foi o grande herói. Ele jura que vai dar a ela a vida normal que ela nunca teve, mas não sabe bem o que normal significa de verdade. Por isso vai até a enfermeira buscar uma resposta, mas ela acha que ele está exausto e sugere que ele tire a roupa para ela trazer o espírito natalino. Blade diz que não está pronto para ser pai e pergunta o que é considerado normal para alguém da idade dele. Ela responde: plot. Blade sai disparado e vai perguntar a David, seu colega, o que significa plot, e o loser degenerado diz que significa amor. Depois disso, Blade vai até 2 garotas, Jessica e Claire, e pergunta o que as pessoas fazem quando estão apaixonadas. Elas explicam sobre sair para namorar. Por último, Blade para na porta do quarto de Ernest perguntando o que é um date, e a moça começa a tremer toda achando que ele quer chamá-la para sair. Ela explica que casais vão a encontros para passar tempo juntos, e que geralmente termina com um final feliz cheio de plot. Com essa informação em mãos, Blade dispara, e leva menos de 2 segundos para Ernest perceber que acabou de ser usada. Logo depois, Blade invade o banheiro feminino ignorando várias obras de arte que desmonetizariam esse canal. Ele convida Sofia para um date, e ela aceita, porque nem todo cara tem coragem de entrar num banheiro cheio de garotas desprotegidas só para convidar alguém para sair. Naquela tarde, Ernest, Jessica e Claire ficam de tocaia espionando Blade para garantir que ele não aprontar nada com Sofia. Um pouco depois, Sofia aparece para encontrá-lo. Blade mostra as 69 atividades que separou para eles fazerem no date. Sofia sorri, impressionada com o capricho que ele colocou em tudo aquilo. Ela enlaça a mão dele como se estivessem casados e sai caminhando, quase fazendo Ernest perder o juízo completamente. Com o tempo, as meninas continuam de olho no casal e acabam até se escondendo num rio com paus grossos na boca para conseguir respirar embaixo d'água. Depois disso, Blade para num parque do amor e divide uma bebida com Sofia. Mas quando Sofia senta perto demais dele, Blade entra em pânico porque o salsichão começa a esquentar. Enquanto tenta controlar toda a energia maldita que sobe no corpo dele, Ernest observa de longe desejando poder engasgar com o iogurte de Blade. Um pouco depois, Blade sai do parque com Sofia porque sente que estão sendo seguidos, mas entra em pânico quando percebe que está atrasado para a próxima atividade do date. Quando Sofia vê a reação dele, ela segura as mãos dele e diz para ele respirar, sugerindo que usem os poderes para se teleportar até o próximo lugar. Depois de pularem pelo reino inteiro como 2 sapos, Blade e Sofia resolvem sentar perto de uma fonte para ter uma conversa de verdade. De início, Sofia diz que se divertiu muito, mas então vira para ele e pergunta por que ele foi tão longe para fazer ela feliz. Blade responde que quer ser amigo com todos os benefícios, e isso faz Sofia se abrir sobre o segredo dela. Ela revela que não é uma humana comum e que recebeu poderes artificiais de grande herói. Para provar que não está brincando, ela ativa os poderes e altera a gravidade, e até o próprio tempo. Mas logo esgota porque não consegue manter isso por mais de 10 segundos. Depois de ver tudo isso, Blade decide revelar o segredo dele de ser o grande herói, mas admite que perdeu suas habilidades heróicas, e a revelação deixa Sofia em choque. Blade pede desculpas por ter guardado o segredo,
mas se culpa pela condição de Sofia e começa a chamar os poderes heróicos de maldição. No fundo, ele nunca quis ser herói, e sente que seus poderes eram uma maldição porque não conseguiu salvar todo mundo. Enquanto relembra isso, ele começa a chorar, mas Sofia percebe e tenta animá-lo. Ela diz que já viu algumas das pessoas que ele salvou, que ele deveria se orgulhar do que fez, e que quer ser como ele no futuro. O humor de Blade melhora depois de ouvir isso, e ele decide que não vai mais deixar o passado como o grande herói assombrá-lo. No dia seguinte, Blade se junta aos amigos no café da manhã e mostra aquele apetite absurdo que tem, atacando a comida como se fosse a última refeição da sua vida. Enquanto ele devora tudo, Sofia limpa umas migalhas do canto da boca dele, o que deixa Ernest com aquele ciúme corrosivo, porque ela queria ter feito isso com a língua. Logo, outros estudantes se juntam à mesa de Blade, e uma delas, Jessica, aparece toda produzida no look novo para ver se Blade nota como a roupa valoriza o que ela tem a oferecer. Já que Blade só tem olhos para determinado padrão de quilometragem, ele não nota diferença nenhuma nela. Então alguém conta que seus novos amigos foram admitidos na turma avançada e podem usar o que quiserem. Ao ver o look de Jessica, Leonard fica com aquela sede inconveniente e tenta se esgueirar para convencê-la a passar a noite na casa dele, mas é ignorado como as desculpas do Jake Paul. Ernest então conta para Blade sobre o plano do rei de trazer uma fera mágica perigosa para dentro da escola, mas Blade não leva a sério. Antes que ele perceba, a academia inteira começa a tremer. Blade sai para ver o que está acontecendo. Aparentemente, Ku, a poderosa dragoa que o rei invocou para a academia, já chegou, e ela não está num bom humor. Os guardas normais do castelo não conseguem contê-la, então Blade aparece para ajudar e percebe que a dragoa está atrás do café da manhã dele. Usando a comida como isca, Blade acerta Ku com força e ordena que ela sente. Depois a alimenta com a refeição dele, e todo mundo assiste em choque absoluto. Quando Blade vê as caras deles, tenta explicar que dar uma espadada numa dragoa não é nada demais, e não percebe quando Ku se transforma numa garota fofa. Ele fica em choque quando descobre, mas o que mais o perturba é o fato de ela ficar chamando ele de papai. À noite, Blade assume o papel de padrasto e dá banho nela direitinho. Mas Ernest aparece um pouco depois para contar o que descobriu sobre o povo de Ku. De acordo com as informações que ela conseguiu, feras mágicas como dragões buscam força, e quando uma é derrotada por um oponente poderoso, ela tende a assumir a forma da criatura que a venceu. Mesmo depois de ouvir isso, Blade ainda não cai na ficha de que foi ele quem causou a transformação de Ku, mas Ku entrega o segredo quando puxa a cortina, revelando que Blade estava dando banho nela. Ernest entra em colapso, desfere um soco na cara nojenta de Blade chamando-o de filho de cabra e sai da sala. Na manhã seguinte, Blade alimenta Ku com sua carne no café da manhã. E isso irrita Ernest, que ainda está de mal com o acontecido da noite anterior. Claire, por outro lado, acha Ku uma fofura e se oferece para alimentá-la, mas Ku recusa, afirmando que não pode ser amiga de humanos fracos. Ela então exige a atenção total de Blade, avisando que não vai tolerar ele ficando com outras garotas, e que a partir de agora, ele vai ser obrigado a alimentá-la todo dia, além de dar massagem tarde da noite. Blade concorda porque não tem escolha, mas Ernest fica pasma porque ele aceitou a parte da massagem. Logo depois, Ku revela que Blade é um degenerado que vive fitando os atributos físicos das garotas, e está de saco cheio disso. Ouvindo isso, todas as meninas à mesa ficam em choque, e decidem que ele vai ser punido como merece. Naquela tarde, enquanto Blade está dispensado do treinamento, ele chama Ku pra brincar. Mas quando ela aparece, Blade se deixa levar por outras garotas que imploram pra ele ensiná-las a lutar. Quando ele lembra que deveria estar com Ku, percebe que ela sumiu e começa a se perguntar pra onde ela foi. Ao entardecer, alguns estudantes se oferecem pra brincar com Ku, mas ela recusa, dizendo que não se mistura com fracos. Enquanto corre, esbarra em Blade e fica toda animada porque agora ele vai ter tempo pra ela. Naquela noite, depois de colocar Ku pra dormir, Blade fala com Ernest em particular e diz que Ku parece solitária. Ernest diz que ele não pode ficar fingindo ser o pai de Ku para sempre. Mesmo assim, Blade insiste que vai cuidar dela para que ela não fique sozinha nesse mundo, e Ernest finalmente cede. Mas quando Blade volta pro quarto, percebe que Ku não está lá e a acha num telhado. De lá, Blade pergunta se ela gostaria de fazer amigos. Ela responde que não pode ser amiga de humanos, é contra o código dela como dragoa. Porém, a única exceção é Blade, porque ele a trata como filha. No dia seguinte, Blade vai até o rei buscar Ku, já que tinha deixado o velhão babysitting dela. Quando o rei revela que Ku fugiu, Blade fica irritado e diz que até uma cabra cega faz um trabalho melhor cuidando de criança do que ele. Depois disso, Blade sai da sala e vasculha a academia inteira atrás de Ku, só pra encontrá-la espiando com aquela cara grudada na janela de uma porta fechada. Blade a observa com atenção e percebe que mesmo sem ser aluna da academia, ela conhece muitos estudantes e deseja poder ser amiga deles. Ele sai do corredor e começa a bater a cabeça na parede, preocupado que não consegue ajudar Ku a fazer amigos. Ernest o vê e consegue fazê-lo parar, mas quando entende o motivo, ela promete ajudar. Então, no dia seguinte, enquanto os alunos estão treinando, Ernest entra na arena com Blade e pede a eles que ajudem a derrotar Ku, porque é a única forma dela reconhecê-los como iguais e querer ser amiga deles.
A princípio, os estudantes ficam com medo porque não querem que Ku asse suas partes baixas na forma de dragoa, mas depois que Ernest, Blade, Clay e outros se ajoelham implorando, eles concordam. Cerca de 3 dias depois, Ku desce para a arena de combate e se prepara para enfrentar os estudantes numa batalha amigável. Quando a batalha começa, os estudantes saem correndo porque não aguentam as chamas de Ku, mas Ernest grita para eles se lembrarem do que praticaram no treinamento. Com isso, eles se dividem em grupos e assumem formações de ataque para acertar os pontos cegos de Ku. No começo, lutam de forma inteligente e acertam golpes pesados nas brechas dela. Mas ela não toma dano por causa da pele dura. Como resultado, alguns estudantes levam golpes feios e Claire fica responsável por curar os feridos. Enquanto trata das feridas deles, Ernest e Sophia combinam os poderes e desferem uma série de ataques brutais que fazem Ku gritar de dor. Enquanto ela tenta recuperar o equilíbrio, Ku tropeça e cai num buraco que Leonard vinha cavando desde o início da luta, o que faz o rei dar uma gargalhada porque os alunos estão jogando sujo. Enquanto Ku luta para se recuperar, os alunos asseguram tempo suficiente para Ernest ativar a espada lendária. Mas quando ela tenta usá-la, o espírito dentro da espada começa a implorar para ela ir devagar com ele, e ela manda ele se calar e fazer o que foi mandado. Com isso, ela desfere um golpe flamejante em Ku e emenda outro quando Ku tenta voar. Sophia entra em cena e usa seus poderes heróicos para dar um soco que faria o Superman sangrar. Como Ku já está no limite, Blade dá o sinal para Ernest finalizá-la, e Ernest começa a concentrar toda a energia que sobrou na espada. Nisso, o espírito da espada começa a implorar pela própria vida, prometendo deixá-la brincar com ele a noite toda. Mas Ernest manda ele fechar a boca porque ela já tem o salsichão de Blade para colecionar. Enquanto prepara o golpe final, os outros alunos começam a canalizar a magia deles para ela, enchendo-a de energia o suficiente para criar uma explosão infernal. Enquanto ela a solta, Ku abre a boca e começa a se arrepender de ter querido ser amiga de humanos, mas depois de levar o golpe, ela volta à forma humana e fica ofegante como uma galinha de Natal. No fundo, ela está arrasada porque perdeu e teme que Blade a abandone por achar que é fraca. Mas Blade promete que vai ficar do lado dela. Ele também diz que ela perdeu de forma honesta para humanos. E ela reconhece a derrota e decide ser amiga de todo mundo. No dia seguinte, o rei está de ótimo humor. E sua assistente gostosa pergunta que tramóia ele está planejando. O velhão responde que adquiriu recentemente um dispositivo que permite realidade virtual e pretende que seus alunos o usem durante o treinamento. Mais tarde naquela tarde, Claire tenta alimentar Ku e quase molha as calças de tanta fofura que ela é. Enquanto belisca as bochechas de Ku, Blade comenta que Ernest engordou um pouco, e todo mundo à mesa tenta desesperadamente fazê-lo ficar calado. Leonard aproveita a oportunidade para dizer coisas bonitas para Ernest se sentir melhor, e acaba levando uma bronca. No final, Ernest sai envergonhada e todos apontam o dedo para Blade como culpado. Uns 3 dias depois, Blade se sente péssimo com tudo porque Ernest recusa a sair do quarto. Ele começa a entrar em pânico com a ideia de perder a amizade dela. Então, seguindo o conselho das outras meninas, decide pedir desculpas. Quando chega ao quarto de Ernest, Blade e as meninas entram e encontram a senhorita atacando um balde inteiro de doces. Dessa vez, ela engordou ainda mais, e Blade, em silêncio, confirma que ainda está pegando isso. Ernest explica que os hábitos alimentares começaram depois da batalha com Ku, porque na luta ela deu o máximo de si e agora está com fome o tempo todo. Preocupado, Blade pergunta se ainda são amigos, e ela diz que sim, afirmando que só ficou trancada para não deixá-lo vê-la daquele jeito. Blade fica aliviado e tenta ir embora, mas as meninas o puxam de volta, insistindo que ele diga algo gentil, ou Ernest vai entrar em colapso definitivo. Blade pensa por um momento, e termina elogiando o apetite dela. Isso a faz chorar de emoção. Vendo o estado dela, Leonard oferece palavras de encorajamento, e Ernest o esmurra na mesma hora. Então Blade resolve agir de forma romântica e convence Ernest a embarcar numa jornada de perda de peso. No dia seguinte, ela acompanha Blade na pista de corrida, depois faz alguns agachamentos e, por último, uma sessão de flexão com peso. Depois de se arrasar toda, Blade limita a alimentação dela a um pratinho de comida que caberia no nariz do Squidward. Alguns dias depois, ela é obrigada a ficar na sauna por 1 hora, mas sai depois de 20 minutos porque as partes traseiras dela começaram a assar. Depois disso, ela é pedida para subir numa balança para ver se teve progresso algum, e no momento em que pisa nela, o equipamento cede. Como resultado, ela começa a entrar em colapso, e as meninas a asseguram que vai perder peso se mantiver a constância no treino. No dia seguinte, Ernest leva Blade até uma arena de testes modernizada, porque quer tentar perder peso usando magia. Blade concorda em protegê-la se algo der errado. E isso lhe dá a confiança para invocar Asmodeus, o espírito embutido em sua espada. Enquanto ela é envolvida pelas chamas, Jessica e as outras meninas invadem a arena preocupadas, mas Blade pede que se acalmem. Antes que perceba, Ernest assume sua forma flamejante e Asmodeus começa a perguntar quem ela pretende devorar. Quando ela aponta para a gordura corporal dela como alvo, Asmodeus fica atordoado.
Mas quando se lembra de que garotas se importam mais com a aparência, aceita a proposta e usa o excesso de peso dela como combustível de poder. O procedimento deixa Ernest 5 vezes mais faminta, e ela perde o controle completamente e decide fazer de Claire o próximo prato. Mas antes que isso aconteça, Blade aparece e usa a espadona preta para dar uma pancada nas costas dela. O impacto reverte Ernest à forma humana normal e ela acorda animada porque perdeu todo aquele peso. Infelizmente, naquela noite ela se enterra num tanque de doces e recupera todo o peso de volta, deixando Blade totalmente estarrecido. A desculpa dela é que Asmodeus pode ajudar a queimar o excesso de gordura, e Q concorda porque também ama doces. No dia seguinte, a enfermeira faz um check-up de rotina em Blade e diz que ele recuperou 30% dos poderes, mas avisa que ele vai morrer se tentar usar tudo de uma vez. Depois do check-up, Blade vai andando pra aula, mas Claire o chama e apresenta uma garota tímida chamada Maria, que implora pra ele acabar com ela. Diante do choque de todo mundo, Maria começa a se explicar às outras meninas e revela que não é humana. Ela quer morrer porque uma fera mágica vive dentro dela e tem medo de perder o controle algum dia. Enquanto explica, ela parte uma caneca que está segurando e fica triste, porque já está perdendo o controle. Ela diz que sempre conseguiu manter a fera mágica sob controle, mas perdeu o fio depois que ajudou na luta contra Q. Agora tem medo porque se for expulsa da academia não terá pra onde ir. A mãe está morta e o pai foi buscar leite em Bikini Bottom. Blade fica mal depois de ouvir tudo isso e concorda em ajudar, e todos os outros também. Naquela noite, todos vão juntos a uma arena encantada, onde Blade pede que Maria deixe a fera mágica sair. Maria começa a tremer porque tem medo, mas só concorda depois que Ernest a convence com palavras doces, colocando a fé dela em Blade caso o pior aconteça. De início, ela remove os limitadores das mãos que suprimem metade dos poderes dela, seguido dos grilhões nos tornozelos, que deixam uma pequena cratera no chão. Quando Maria deixa a fera mágica emergir, Blade entra em choque porque ela carrega o crest do Rei dos Demônios, e Ernest decide atacar primeiro. Mesmo usando a forma flamejante, ela é arremessada de volta à forma humana, então o resto da equipe parte um por um. Mesmo com todos os poderes combinados, nenhum deles consegue deixar nenhum arranhão em Maria, e assim Blade fica sendo o último cara de pé. Vendo todas as waifus dele no chão, ele desfere um ataque em velocidade em Maria, mas depois do golpe, a garota percebe que ele não está tentando acabar com ela. Isso a irrita, então ela ri e acerta Blade de volta, avisando que ele lute a sério ou vai morrer. Enquanto se recupera, Blade desfere alguns ataques rápidos na fera mágica, mas ela os absorve como se não fosse nada. Quando fica entediada com ele, ela dispara uma bola de fogo mortal que despedaça a espada dele enquanto ele tenta bloqueá-la. Mal conseguindo ficar de pé, Ernest entrega a espada dela pra Blade para que ele tenha alguma chance contra Maria. Blade a agarra, invoca o resto da magia que sobrou e desfere um ataque nuclear em Maria que a derruba, mas passa mal porque usou magia demais. No dia seguinte, ele acorda na enfermaria e a enfermeira o sufoca com os atributos dela porque achava que ele tinha ido dessa. Blade sorri e pede desculpas por ter agido de forma impulsiva. Mais tarde, naquela manhã, Maria aparece na academia e chama a atenção de todos, porque o par dela parece estar na versão turbinada. Quando vê Blade, ela o cumprimenta e tenta chamá-lo de grande herói. Mas Blade tampona a boca dela porque não quer que o segredo vaze. Acontece que ela estava só chutando, e então promete chantageá-lo com a identidade dele. Blade fala o nome dela, implorando que ela se cale. Mas ela diz que não é mais Maria, e que agora a chamam de Mao, já que todo mundo passou a usar esse nome. Mais tarde, Blade aparece diante do rei com os amigos, exigindo uma explicação sobre a situação de Maria. O rei então explica que a mãe de Maria era humana, enquanto o pai dela foi, um dia, o Rei dos Demônios, deixando todo mundo na sala em choque total. Depois da reunião, Clay entra em pânico achando que Mal vai destruir tudo, mas Mal afirma que seus poderes estão suprimidos. Ela argumenta que é só uma garota normal e resolve chamar a atenção exibindo o traje sedoso que usa, o que faz Clay e Cassim travar completamente. Depois que ela vai embora, Claire pergunta se Maria e Mal são personalidades distintas, porque está intrigada com o fato de Maria não ter aparecido por dias. À noite, enquanto Q dorme, Mal aparece na janela de Blade convidando-o para um date. Blade tenta educá-la sobre os horários adequados para isso, mas ela o ignora e o leva pelos ares para se divertirem. No meio do ar, ela admite que ganhou consciência própria há uns 5 anos, o que deixa Blade assustado porque não quer terminar como Didi. Mas Mal diz que o tempo não importa para feras mágicas e que gostaria de ser tratada como uma dama. Ela admite que se apegou a ele e gostaria de receber o que ele tem a oferecer de vez em quando. Isso deixa Blade em choque, mas ele deixa passar a oportunidade de ouro e insiste que se paguem no combate até o coração se fartar. Mal diz que ele não está em condições de lutar, mas revela que a consciência de Maria dentro dela está impedindo-a de usar os poderes. Preocupado, Blade pergunta sobre Maria e descobre que ela está escondida fundo na mente de Mal. Mal também revela que, por mais calma que Maria pareça, ela tem sombras escuras no coração, porque foi desprezada e temida pelos humanos. Naquela época, só encontrava paz com a mãe, mas quando a mãe morreu, Maria perdeu a fé na vida e assumiu que o pai não ligava para ela.
No presente, Mal admite que foi concebida na mente de Maria como um mecanismo de defesa para suportar a dor emocional, e deixa entender que Maria pode nunca mais voltar. Uns 3 dias depois, Elisa, amiga de Maria do grupo de pesquisa, informa a equipe de Blade que o colar de Maria não é um item de selamento. Mal insiste que sim, porque acredita que o colar a restringe. Mas Elisa diz que é um dispositivo de gravação. Ela afirma que a mensagem é da pessoa por trás do pingente, e Mal percebe que ela está falando da mãe de Maria. Porém, Elisa avisa que ouvir a gravação vai trazer de volta a consciência de Maria, o que significaria que Mal seria perdida de vez. Mesmo assim, Mal concorda em ouvir a gravação, mas a mensagem acaba sendo de seu pai, o falecido rei dos demônios. A mensagem era destinada à esposa, pedindo que ela o perdoasse por tê-la deixado para trás para lutar contra seu inimigo. Ele diz que precisou fazer isso para não arrastar a família para confusão, mas pede que a filha, que ainda não havia nascido, seja informada de que ele está morto. Enquanto a gravação toca, com o rei dos demônios expressando o amor que sente pela família, Mal começa a derramar lágrimas, porque sabe que Maria já está voltando. Então, ela se despede de todos. E depois disso, a consciência de Maria assume o controle, e ela chora amargamente. Alguns dias depois, Blade está prestes a lutar contra Maria. E fica claro que Maria agora consegue invocar Mal à vontade, porque encontrou uma forma de coexistir com ela. Alguns dias depois, Blade e as meninas voltam de um passeio numa confeitaria. Eles param quando encontram uma carroça bloqueando o caminho. Resulta que quem está atrás da carroça é uma humanoide equina chamada Iona. E Blade a conhece. Ela também o reconhece e quase o chama de grande herói. Mas Blade tampa a boca dela e diz que ninguém pode saber da sua identidade de verdade. Do lado de fora, Ernest nota que ele está íntimo demais de Iona e pergunta se a conhece. Iona tenta jogar uma mentirinha rápida. Depois disso, Ernest se oferece para ajudar com a carroça presa. E Ku também. Mas Blade fica um pouco decepcionado quando percebe que Iona estava entregando um pacote para o rei. Depois que ela entrega o pacote, o rei a designa para ser professora na academia, deixando Ernest e Blade completamente chocados. O rei alega que é porque Iona é muito habilidosa e que acha que ela é a instrutora perfeita para a turma deles. Mas Blade não está nada satisfeito com isso. No primeiro dia dela, ela reúne os alunos na arena de treinamento e arranha múltiplos blocos de aço encantado, derretendo-os no contato. Os alunos ficam boquiabertos assistindo e começam a tremer quando Iona afirma que isso é só um aquecimento normal. Ela então se apresenta como a Lança de Ferro, e isso deixa Ernest atônita, porque significa que Iona comanda uma unidade militar tão letal quanto a SEAL Team 6. Iona confirma isso e admite ter tido o privilégio de lutar ao lado do grande herói. Mas todas essas façanhas fazem Ernest se perguntar como alguém como Iona pode conhecer um dejeto ambulante como Blade. Um pouco depois, Iona vai ao chuveiro para se refrescar e começa a fazer sons culturais quando Jessica esfrega as costas dela. No fundo, Jessica está curiosa demais sobre como Iona conhece Blade. Então tenta usar os dedos mágicos dela para massagear a verdade de dentro de Iona. Mas Iona segura o rojão e mantém o segredo de Blade com medo de vazar a identidade dele. Blade invade o banheiro mandando elas pararem de fazer barulho feliz, mas Jessica resolve assustá-lo, exibindo o inexprimível. Surpreendentemente, Blade diz que precisaria de muito mais para endireitar os ossos. Mas é aí que Mal o imobiliza, permitindo que Iona jogue um pouco de luz sobre o passado dele. Segundo ela, na primeira vez que conheceu Blade, o cara agiu como um animal selvagem, achou que ela era um cavalo de verdade e decidiu morder a parte traseira dela porque estava com fome. Desde então, ela treinou até se tornar digna de lutar ao lado do grande herói. Mesmo sem revelar a identidade de Blade, ela admite ter deixado o grande herói cavalgar em suas costas, mas se sente mal porque não foi com ele na batalha contra o rei dos demônios. No fundo, ela acha que o grande herói não a levou porque era fraca, e foi por isso que ela levou o treinamento ao extremo para ficar forte de verdade. Vários dias depois, enquanto Blade e Ernest terminam as compras de suprimentos, um par de pássaros sagrados aparece, deixando Ernest em pânico. Enquanto ela se agita, Blade diz para relaxar, porque os pássaros não atacam a menos que sejam provocados. Até que um deles tenta roubar uma carga em movimento. O incidente faz todo mundo entrar em pânico, mas enquanto Ernest se prepara para lutar, os pássaros a encaram friamente e vão embora. Na ausência deles, Ernest fica se perguntando por que atacaram, e Blade imagina que os pássaros são um casal, e diz que o rei pode ter algo a ver com a agressividade repentina deles. Por causa disso, Ernest vai falar com o rei para conseguir respostas, e ele explica que mandou Iona transportar o ovo dos pássaros sagrados. Ele então explica as condições necessárias para o ovo chocar, afirmando que roubou o ovo porque os pássaros sagrados não prepararam essas condições. Ouvindo isso, Ernest percebe que o rei estava tentando salvar o ovo, mas fica preocupada quando o rei revela que o ovo só tem até amanhã para chocar e que precisam fazer isso acontecer. No dia seguinte, Ernest reúne todos os alunos e informa sobre o plano de segurar os pássaros sagrados tempo suficiente para o ovo chocar. O plano é manter o ovo escondido até o último momento, para quando o sol estiver se pondo, erguê-lo ao topo de uma torre e deixar chocar. Depois de um discurso inspirador,
Claire e Maria ficam um pouco amedrontadas, porque a missão é arriscada. Então Blade diz que acredita nelas e que vai dar certo. Depois disso, a missão começa com Leonard, indo de frente a um dos pássaros sagrados, mas perde o gás no meio do ar e cai no chão. Logo, um dos pássaros tenta atacar Jessica. Então Clay tenta ser o herói, mas acaba correndo para salvar a própria pele quando o bicho demais. Enquanto o pássaro está distraído, Blade ordena que os companheiros o prendam com cordas de ferro dourado, mas isso não impede o pássaro de se mover. Como as cordas não se rompem facilmente, o pássaro sagrado puxa com toda a força e acaba arrastando duas casas junto. Enquanto isso, Claire cuida dos feridos com os poderes de cura, mas leva um susto quando o outro pássaro sagrado tenta atacar. Vendo isso, Ku ativa uma transformação parcial e tenta transformar o pássaro sagrado num frango crocante com bola de fogo. Mas o pássaro absorve as chamas numa boa e manda Ku pro chão. Vendo isso, Blade sinaliza para Maria. Ela muda para Mal e usa os poderes dela para acertar o pássaro sagrado com raios. Infelizmente, o pássaro sagrado sai ileso, então Ernest assume a forma flamejante para churrasquear ele, mas trava porque ficou sem energia. Por acaso, ela cai num restaurante cheio de doces e decide engolir tudo para recuperar as forças. Quando está quase na hora do ovo chocar, o elevador que o transporta até a torre para de funcionar e os pássaros sagrados percebem o ovo. Blade entra em pânico, mas sua equipe se oferece para segurar os pássaros tempo suficiente para ele chegar à torre com o ovo. De imediato, Blade sai em disparada para pegar o ovo. Mas como não consegue carregá-lo sozinho, Iona decide dar um empurrão extra até a torre. Chegando lá, o rei elogia o esforço dele, mas Blade entra em pânico quando vê um pássaro sagrado voando em direção à torre. Surpreendentemente, o rei se levanta e tenta convencer o pássaro a se acalmar com palavras suaves, e se descobre que um pássaro sagrado salvou a vida dele uma vez, e é por isso que ele está fazendo de tudo para salvar o ovo do pássaro. Mas ele leva uma pancada da fera sagrada. Com apenas 5 segundos restando, Sofia aparece e usa os poderes dela para congelar o pássaro tempo suficiente para Blade desferir um golpe brutal. Por sorte, os raios de sol atingem o ovo, que então choca e revela 2 filhotes gêmeos de pássaro sagrado que começam a encarar Blade como se ele fosse a mamãe deles. Numa cena, Blade entra com a espada pingando sangue e enfrenta Sofia, que informa que sempre quis encarar ele de verdade, sem se segurar. Com isso, ela ativa a habilidade de parar o tempo e golpeia Blade com força brutal. 10 segundos depois, quando a habilidade expira, Blade a choca revelando que não foi afetado pelos ataques dela, graças ao feitiço de endurecimento do corpo que ele havia conjurado antes. Num único movimento, ele crava a espada nela e ela cai num poço de sangue. Depois de derrubar o último deles, Blade reclama pro rei para tirar ele de dentro do jogo, mas o velhão fica tagarelando sobre a tecnologia virtual e como ela se relaciona com a magia, apesar de ser ciência. Gilbert então anuncia para todos que o mundo virtual é um lugar onde podem praticar livremente e se eliminar sem consequências. Blade, por outro lado, reclama de como o mundo virtual é realista demais e como tem dificuldade de distingui-lo do real. Então, Gilbert decide resolver isso aumentando as configurações de ambiente ao máximo para fazer o lugar parecer completamente irreal. Gilbert então diz que o último a sobrar vai poder usar a máquina de realidade virtual como quiser como recompensa. Em outro canto, Leonard vai até Ernest para um combate justo, mas ela o transforma em sashimi em segundos e o crava com as lâminas. Depois de eliminar Leonard, Ernest ri como uma psicopata e vai direto pra cima de Blade. Enquanto isso, Blade assiste Claire e Jessica lutarem contra Cassim e Clay. E quando ficam em desvantagem, as duas exibem os argumentos físicos como contra-ataque, travando os dois completamente, que são então eliminados na hora. Nesse momento, Ernest aparece com a cara da morte, anunciando que acabar com as pessoas no jogo estava sendo divertido demais e que entrou em modo Berserk. Blade pega uma arma e manda ondas de choque nas meninas, e depois de um tempo, spamando o mesmo golpe mais rápido do que apertar F5 sem parar, ele acorda e descobre que foi o último a sobrar. Enquanto os outros o elogiam e esperavam esse resultado, Ernest fica melancólica lembrando de ter agido de forma nada feminina. E Blade crava mais uma farpa certeira com a língua afiada. Como resultado, eles discutem de um lado pro outro, entretendo Gilbert, o rei sem vergonha que adora criar confusão para os próprios alunos. Na mesma hora, Blade mexe nas configurações da máquina virtual e leva ao extremo, garantindo que demônios ferozes rondem o mundo fabricado cheio de armadilhas. Ele conecta o cabo em Gilbert, garantindo que o velho enfrente essas dificuldades extremas. Ainda não satisfeito, Blade pede a Siren que garanta que o diretor continue respondendo repetidamente até a noite. Depois do treino, os outros, menos Cassim e Clay, os rapazes que abaixaram a guarda pro truque de Jessica e Claire, voltam felizes para almoçar. Enquanto Blade enfia a comida favorita dele na barriga, as meninas percebem os rapazes emburrados depois da derrota e perguntam o que aconteceu. Blade, que testemunhou a batalha em primeira mão, explica que perderam para Jessica e Claire por não levarem a batalha a sério e ficarem pulando o treino. Dias depois, Blade e os outros veem um flyer das termas que o rei estava construindo para eles e decidem conferir. Lá, encontram Iona, que os leva para dar um mergulho nas fontes termais.
Dentro, descobrem que é uma fonte termal mista, onde pouca ou nenhuma armadura de enredo é permitida. Enquanto os alunos se afundam na água, percebem que Maria não tirou os óculos, porque se tirar, ela vai mudar para Mal, que vai revelar os atributos dela em toda a glória. Os alunos estranhos nas termas ficam deprimidos e se perguntam por que Ernest ficou com a toalha, ao contrário das outras. De repente, Gilbert aparece sem nenhum pudor em relação ao que está ou não exibindo e berra para Ernest largar a toalha. Ele até mexe na constituição do reino para seguir a própria agenda e revela que criou as termas para saciar os olhos nelas. Os rapazes concordam com ele e incentivam Ernest a tirar a toalha, já que ela está de maiô por baixo. Parece estranho para quem já viu Ernest em muito menos roupa quando usa o poder de Asmodeus. Então, acham esquisito ela estar tão envergonhada. O protesto vai e volta até a assistente de Gilbert apagar as luzes do rei com um golpe certeiro e o arrastar para dentro para ele esfriar a cabeça. Com Gilbert fora de cena, Ernest aparece confiante exibindo o maiô. Mas Blade já está de saco cheio depois de ter ficado olhando para os outros. Jessica e Claire tentam consolar os rapazes emburrados com boa intenção, mas cada vez que abrem a boca, jogam mais sal na ferida, e os dois saem correndo. Mais tarde, naquela noite, Blade encontra os rapazes e tenta animá-los, mas eles não conseguem se identificar com alguém que nunca perdeu uma batalha na academia. Clay e Cassim então revelam que gostam de Claire e Jessica. Mas Blade não consegue nem processar o que eles estão dizendo. Q aparece na hora certa e aconselha que eles fiquem mais fortes se quiserem que as meninas se apaixonem por eles. Os dois concordam. E então ela diz que vão precisar de um treinamento especial com Blade. Enquanto isso, Claire e Jessica se encontram no quarto de Ernest e discutem a preocupação com os rapazes que continuam emburrados depois da derrota. Enquanto pensam no que fazer, Q aparece e as aconselha a ficarem mais fortes, alegando que os homens adoram garotas mais poderosas. Mesmo negando que têm sentimentos pelos rapazes, as meninas decidem topar o treinamento assim mesmo. O tempo passa, e Blade coloca os rapazes nos eixos, ensinando-os a manifestar conscientemente o espírito de luta. O dia da revanche finalmente chega. Eles se encontram na arena e entram no mundo virtual onde podem dar tudo de si. Antes de Blade dar início à luta, Ernest os aconselha a aceitar o resultado com calma, seja lá qual for. Com isso, a luta começa, e os rapazes desviam e bloqueiam os ataques das meninas como se estivessem enfrentando um boss impossível de jogo. Eles também manifestam o espírito de luta e disparam os elementos contra elas. O que eles não sabiam é que as meninas também passaram pelo treinamento especial. E a situação vira do avesso num instante, com as garotas eliminando os dois de uma tacada só. Dessa vez, eles apertam as mãos das meninas e reconhecem a força delas, agradecendo por não terem poupado esforços, e juram que vão ficar mais fortes. Quando percebem que Claire e Jessica foram treinadas pelas garotas mais poderosas da turma avançada, os rapazes reclamam. Mas Ernest interrompe logo dizendo que foi justo, já que eles também foram treinados por alguém muito superior. Ela então corrige a ideia deles de querer ser mais forte do que a pessoa que amam, quando poderiam simplesmente passar a mensagem se confessando. Como se estivesse falando de si mesma sem perceber, ela olha para Blade e cai na real de que seria pedir demais conseguir superá-lo, e ao mesmo tempo se confessar para ele. Semanas depois, do lado de fora da academia, as meninas notam Iona, uma robozinha fofa, observando os alunos que passam. Claire se gruda nela imediatamente como se fosse um cartão de crédito sem limite. Sofia comenta, de boas, que Iona está ali há cerca de uma semana, o que faz todas se perguntarem se o bot está esperando por alguém. Iona exibe a imagem de Blade, e então elas a levam para dentro da academia. Enquanto isso, Blade pratica yoga da forma que viu na televisão, mas Q tenta imitar o que aprendeu na aula de yoga errada. Infelizmente, a energia Sigma de Blade a manda voando tão longe que ele corre logo para ver se ela está bem. O resto das meninas aparece. E ao ver Iona, Blade choca todo mundo ao demolir o bot com um único golpe sem nem piscar. Ernest, furiosa, grita com ele por ter atacado Iona, mas ele diz que precisa destruí-la, chamando-a de guardiã. Enquanto discutem, o robô examina Ernest minuciosamente e decide se atualizar. Mais tarde, Iona aparece e pergunta se finalmente pode ter o que Blade tem a oferecer, já que ele gosta de mulheres com atributos generosos. Blade diz pra ela não confundir o canal com 2049, e ela se ofende. Ela dispara um raio nele na mesma hora, mas Blade a manda voando com a espada e expande golpes pesados, como quem esmaga o triângulo no controle sem parar. Ernest o xinga na cabeça por menosprezar Robogirls, mas ele garante que Iona está bem e que vai aparecer de novo como sempre faz. E é exatamente isso que acontece. Naquela noite, Iona retorna, e dessa vez Ernest impede Blade de atacá-la. Eles logo descobrem que Iona foi criada para eliminar Blade, mas atualmente está encarregada de observá-lo. Claire aconselha Iona a se juntar a ele se o plano dela é derrubar Blade. Quando colocam o plano em prática depois do horário de aula, descobrem que o motivo de Iona estar atrás de Blade é porque ele invade as comportas dela e fica profanando o chassi dela. As meninas lançam olhares julgadores para ele, e ele logo limpa o nome e explica que simplesmente entra na área que ela guarda, usando uma chave mestra que pega emprestada de Gilbert.
Curiosas, elas perguntam onde e por que ele invade. Blade então diz que acessa a biblioteca real de livros proibidos perto da escola para pesquisar informações sobre Asmodeus. Quando Ernest percebe que Blade passou por tudo isso por causa dela, fica vermelha como um tomate. Mas Iona esmaga os sentimentos dela ao informar que Blade invadiu mais 13 vezes. Depois de ouvir quantas vezes Blade destruiu Iona, as meninas o repreenderam de vez. Irritado, ele sai pisando forte e vai pro dormitório. Sofia o segue imediatamente e confirma que ele invade a biblioteca por causa dos deveres como o grande herói. Ele também explica que bots como Iona guardam as almas em outro lugar, e por isso Blade não tem problema nenhum em destroçá-la. De volta à reunião, Elisa revela que Blade é implacável porque Iona não morre de verdade nem quando é destruída. Ernest e os outros concordam que Blade pode ser frio e assustador às vezes. Então, Elisa sugere encontrar uma forma de evitar as derrotas de Iona. Em questão de minutos, ela cria um plano chamado Stand-Alone Complex. Ele consiste em colocar a alma de Iona dentro do próprio corpo, o que significa que ela morreria de verdade se fosse destruída. Por causa disso, todos se perguntam se Blade seria capaz de acabar com ela assim. Depois de executar o plano, eles marcam uma revanche na arena. Lá, Iona diz a Blade que agora pode morrer de forma permanente. Ela deixa uma sensação se instalar como prova de que a alma dela está dentro dela. Com isso, a luta começa, e Blade se restringe a não usar a espada. Em vez disso, desvia dos ataques e usa a pressão do vento para jogá-la para trás. Finalmente, na ofensiva depois de todas as batalhas anteriores, Iona vai com tudo, arrancando o ar dos pulmões de Blade e batendo nele feio. Pela primeira vez na história da academia, Blade aceita a derrota. Mais tarde, no almoço, percebem Iona pedindo um banquete para comemorar. Mas logo ela sofre síndrome de esgotamento depois de realizar os desejos de vida toda. Ela explica que a contagem regressiva se ativa porque ela se desconectou do computador-mãe depois de negligenciar as funções e roubar quantidades absurdas de dados. Ela acredita que a única forma de parar isso é adquirir um novo mestre. Sem outra saída, Blade assume o papel, perdendo a liberdade enquanto o robô não para de exigir ordens e se impor. Sofia fica irritada enquanto Iona vai devagar, roubando não só o protagonismo dela, mas o papel dela também. Ela briga com Blade, encarando-o com aquele olhar que pede que ele faça alguma coisa. Em vez disso, o rapaz alheio ordena que as meninas não lhe deem trabalho. Quando ele volta, as encontra competindo pelo glize dele, brigando até dentro da arena por causa disso. Ele dá um safanão nas duas e desqualifica todo mundo. Em vez de encarar a situação diretamente, elas decidem competir sobre quem consegue agradar Blade mais, ajudando no banho e até vigiando o sono dele. A rivalidade delas acaba abrindo as portas para a amizade, já que as duas sempre viveram sozinhas. Graças a Blade, elas finalmente tocam a grama de verdade e interagem com os outros. Esse sentimento novo as aproxima muito mais do que estavam apenas dias atrás. No dia seguinte, elas comem juntas. Mas quando tudo parece normal, Blade sente um pressentimento ruim. Ele verifica o contador e vê que ainda está contando. Elisa o examina e descobre que Iona tem apenas 20 horas restantes. Elas perguntam como ela quer passar os últimos momentos. Ela diz que quer estar com todo mundo e detonar longe o suficiente para não machucar ninguém. Eles rapidamente organizam uma festa de despedida, e Iona se pergunta se está tudo bem ficar com eles assim. Sofia diz para ela aproveitar o pouco tempo que resta. Mais tarde, naquela noite, Ernest procura Blade por todo lado e não o acha. Com 1 minuto restando, Iona cria uma barreira separando a ela mesma dos outros. Ela agradece a Sofia, dizendo que foi por causa dela que se tornou humana. Todo mundo começa a chorar enquanto Iona diz adeus. Quando o contador chega aos últimos dígitos, ela admite que está com medo e não quer morrer. Quando chega a 0, todo mundo se prepara para a explosão, mas Iona ainda está de pé. Blade então irrompe do chão e Ernest o agarra, exigindo saber onde ele estava. Ele admite que coagiu o computador-mãe a poupar Iona. Ela verifica a conexão e vê que foi totalmente restaurada. Enquanto os outros comemoram, Sofia diz a Iona que ela pode fazer o que quiser. Em lágrimas, Iona salta em direção a Blade e o abraça, enterrando o rosto dele nos atributos dela. Como de costume, Ernest ferve, gritando que isso só significa mais competição pelo salsichão de Blade. Alguns dias depois, o Battle Royale da academia, um teste criado para medir o crescimento de cada aluno, começa, mas não sai como planejado porque Blade esmaga os outros como baratas. Leonard, o último homem de pé, garante aos outros a vitória enquanto exalta as próprias habilidades diante do herói despreocupado. Os perdedores rancorosos tentam motivar Leonard a vencer e ainda tentam fazer Blade se sentir culpado por não perder de propósito. Mas Blade só quer jogar Go depois da luta. Leonard jura trazer a vitória em nome de Ernest, mas ela fica surpresa por ele ainda não ter sido nocauteado. E isso destrói o que sobrou da autoestima dele. Segundos depois, Leonard avança contra Blade, mas o Mercúrio encarnado desvia da habilidade dele sem esforço algum, deixando Leonard comendo poeira. De volta ao dormitório da academia, Maria ouve brevemente a voz de Mal no chuveiro.
afirmando que ficou um pouco surpresa. Enquanto isso, no quarto de Leonard, ele pensa na força de Blade até recuperar a confiança e decide consertar a arma. No dia seguinte, Maria encontra Leonard no pátio e pergunta se ele está bem de sorrir depois de perder para Blade, alguém que ele realmente quer derrotar. Eles conversam sobre os próprios ideais e como planejam chegar lá com Blade. Maria alegremente o encoraja, dizendo que está torcendo por ele. Mas aí Elisa interrompe a conversa, chama os dois de idealistas e pergunta como pretendem derrotar um super-organismo. A nerd sugere que usem a matéria cinzenta dela, mas aí Mal troca com Maria e pergunta quem diabos é Elisa. Mais tarde, Leonard reúne o comitê de supressão do super-organismo para a primeira sessão e os dá boas-vindas. Lá, Ernest admite que quer muito bater em Blade. Leonard continua o discurso anti-super-organismo, mas percebe que alguns membros não estão na mesma página. Ele então pede ideias de como derrotar Blade. Jessica e Claire sugerem atacá-lo enquanto dorme ou envenenando a comida. Ernest rejeita as ideias imediatamente, chamando de covardia. Mas Elisa rebate, dizendo que ser um super-organismo é que deveria ser considerado covardia, e que é completamente natural usarem todos os meios disponíveis para derrubá-lo. Os outros concordam com ela, e sentindo a tensão, Leonard pede que cada um enfrente Blade com o esforço que achar necessário. Com isso, eles declaram os votos de derrotar Blade e comemoram em uníssono. Momentos depois, Ernest confronta Blade com a lança de Leonard, mas ele desvia do ataque como se estivesse jogando Sekiro. No processo, a arma de Leonard leva um baita prejuízo. Tarde da noite, ela invade o quarto de Blade, mas é torrada por função automática de Iona. Na terceira sessão, Jessica pergunta a Iona por que a atacou se estão do mesmo lado. Mas Iona culpa a função automática, e Leonard declara que vai ser o próximo. Assim, um por um, todos os membros tentam a sorte com Blade, e ele os contorna toda vez, sem exceção. Eles realizam várias reuniões, e chega num ponto em que Leonard pergunta se eles ainda se lembram do objetivo original. Enquanto os outros lutam para recordar, Ernest os lembra do desejo dela de vencer Blade. Leonard concorda e pondera se a vitória não seria as amizades que fizeram no caminho. Os outros meio que concordam, exceto Ernest, que está num colapso nervoso e transbordando ódio puro. Iona então faz uma sugestão, mas ninguém presta atenção na ideia dela. Em vez disso, fazem uma referência a Evangelion batendo palma em uníssono. Depois disso, planejam usá-la como refém. O idealismo de Leonard entra em ação imediatamente e ele fica mal por não conseguir encarar Blade de igual para igual. Infelizmente, Ernest destrói os ideais cavalheirescos dele com a paixão desenfreada dela, declarando que beberia água de charco se precisasse para derrubar Blade. A paixão dela psica os outros todos, e ela assume o comando da reunião. No dia seguinte, enquanto a médica dá aula sobre magia de cura, Blade nota que alguns alunos estão faltando. Um pouco depois, os três mosqueteiros invadem a sala e Ernest declara que são terroristas. Infelizmente, Blade não faz a menor ideia do que o termo significa, e não consegue entender nem a explicação de Sofia. Os terroristas sequestram a médica e ordenam que os alunos despreocupados saiam da sala. A médica, a princípio, não entende o que está acontecendo, mas depois que os captores a informam e pedem que tope o esquema, ela performa perfeitamente como donzela em perigo, e isso faz as meninas desejarem trocar de lugar com ela para Blade as resgatar. Blade está completamente perdido. E revela a identidade dos terroristas, se perguntando o que é isso de máscara e por quê. Eles perguntam se ele sabe quem são, e ele responde que sabe desde o começo. Afinal, ele conhece o jeito que eles andam e falam. Leonard e os outros dois ficam frustrados, mas Cassim percebe que pode continuar o plano. Então ele agarra os atributos de uma das reféns, e as meninas o nocauteiam de raiva. Leonard alega que Blade é fraco diante de reféns, usando o cenário de Iona, e ordena que ele admita a derrota, o que os outros também clamam. Na hora, Blade dispara um ataque de vento que os deixa sem roupa. Como se não bastasse, ainda dá uma aula sobre o princípio por trás da técnica do vento. Ernest surta de vez e ordena que todo mundo ataque ele de uma vez. Mas Blade os dobra como roupa recém-lavada. Ele conclui que ser refém é só um jogo de faz de conta, e isso frustra os outros, que finalmente perdem o interesse em derrubá-lo de vez. Dias depois, enquanto Blade e Ernest pegam comida no refeitório, Blade nota alguns alunos comemorando o aniversário de um amigo. O Simplório, que não sabe o que é aniversário, pede orientação de Ernest. Ela explica o que é, mas aí percebe que ele não sabe nada sobre a comemoração, nem sobre o dia em que nasceu. Momentos depois, as meninas fazem uma festa do chá lá fora, e Ernest as informa sobre a descoberta. Iona confessa que também não sabe a idade exata de Blade, porque ele já conseguia ficar de pé e andar quando foi encontrado. Todas tentam decifrar quando ele nasceu, mas é tudo chute. Segundo os rumores, ele recebeu o nome Blade, porque foi encontrado segurando uma espada. Com isso resolvido, elas se perguntam o que dar para ele de presente. Ernest sugere oferecer o prato favorito dele. Do nada, Gilbert aparece e apoia a ideia da comida, mas as meninas não querem dar a Blade algo que ele já consegue no refeitório. Gilbert então informa que podem tornar a comida especial usando ingredientes especiais.
Com isso, ele leva os alunos à despensa real, que parece uma dimensão completamente diferente do país deles. Lá, eles são incumbidos de comer comidas deliciosas enquanto fazem treinamento prático. Blade e os outros perguntam para onde diabos as portas abertas levam. O rei declara que não podem sair até cumprir algumas condições. E Siren lê as condições absurdas em voz alta, enquanto o rei ordena que desbravem as plantas e animais selvagens. Blade nota que é um trabalho para um grupo de guerreiros de nível heróico e tenta conseguir o apoio de Ernest, mas ela motiva os outros, que imediatamente partem para a missão com aquele fogo nos olhos. Os alunos se adaptam rapidamente à vida na selva e criam um assentamento de aparência ancestral. Jessica balança pelos galhos como Tarzan e conduz um animal selvagem até uma armadilha. Mas o bicho a deixa pra lá e começa a perseguir Claire. Leonard tenta salvá-la, mas a fera o nocauteia com tudo. Maria se transforma em Mal e tosta a fera imediatamente depois de notar a chegada de Blade. Mais tarde naquele dia, eles trazem a caça de volta ao assentamento. E depois de um tempo, Blade nota que todo mundo está se divertindo trabalhando junto naquele cenário ancestral. Ele dá um sorriso de canto de boca ao ver Ernest instruindo os outros e sai para continuar o que pretendia fazer. À noite, Blade toma banho na floresta e se pergunta se essa foi a primeira boa decisão que Gilbert já tomou. Pouco depois, Ernest aparece e pede que ele não olhe, e ele obedece. Quando ela nota as cicatrizes no peito dele e pergunta como foi crescer assim, Blade narra como lutava pela vida toda hora do dia. E isso faz ela perceber o quanto ele teve que suportar. Ela toca as cicatrizes e se aproxima. O clima fica perfeito. Mas Claire invade a cena para impedir Ernest de avançar para a fase adulta. Alguns dias depois, os alunos já construíram assentamentos e se adaptaram completamente à vida selvagem. Leonard pergunta quantas calorias já consumiram, e Iona instantaneamente fornece um relatório detalhado de tudo que já percorreram, e deduz a data de conclusão com a memória computadorizada dela. Mais tarde, os alunos enfrentam um monstro couve numa caverna, e ele prende Ernest com os tentáculos, mas ela os corta facilmente. Maria observa que ele sofreu evolução adaptativa. Os ataques ofensivos do monstro são facilmente bloqueados, e Ernest tenta queimá-lo até virar cinza, mas Sofia a detém porque precisam do ingrediente cru. Ernest então reúne a equipe e avança contra o monstro, mas Leonard joga Blade para fora do caminho como bucha de canhão. Eles derrotam a couve imperador e Blade se pergunta por que todo mundo está tão empolgado. Os alunos continuam a busca e descobrem o milho boxeador. E Blade tenta encarar ele com a espada, mas Sofia o para e coloca luvas de boxe nas mãos dele. Maria lê os requisitos para capturá-lo e Blade tenta pedir substituição, mas o monstro bate essa ideia para fora dele e a luta de boxe começa. Logo depois, o monstro é derrotado. Enquanto avançam, eles encontram outros monstros e chegam à área onde colhem monstros-pimenta com uma especiaria absurdamente forte vazando no ar. Q, por outro lado, lidera Maria e Elisa até o próximo alvo. E Elisa imediatamente lê as informações sobre os monstros em voz alta. Maria se transforma em Mal e avança contra eles enquanto Elisa torce. Enquanto isso, Blade e os outros descobrem cenouras gigantescas. E ele tenta puxar uma, mas ela solta um grito ensurdecedor. Ernest o detém e lê informações importantes sobre elas, mas Iona as arranca porque não pode ser afetada por maldições. A cenoura grita e os pássaros e árvores ao redor murcham imediatamente. Mais tarde naquele dia, eles transportam a cenoura de volta para a base e Ernest percebe que Blade não gosta de cenoura. À noite, eles realizam um banquete onde Gilbert reconhece o esforço dos alunos na despensa real e declara que no dia seguinte enfrentarão o ingrediente final. No dia seguinte, eles chegam ao sopé de uma árvore gigantesca, e Iona nota que aquele é o ponto com os nutrientes mais ricos. Logo depois, o Rei das Feras aparece, e Sofia lê as informações vagas sobre ele. Gilbert assiste com entusiasmo e Iona torce por Blade. Para surpresa de todos, o Rei das Feras é esmagado como um inseto imundo por uma ameaça ainda maior, o Behemoth. Apesar de parecer um desastre saído do Jurassic Park, Gilbert ordena que eles o derrubem, afirmando que a carne dele é mais saborosa. Como se fossem possuídos, os alunos ficam empolgados com isso e partem pro ataque, mas sem nenhum efeito. O Behemoth os derruba facilmente, mas eles continuam tentando. Ele prepara um ataque de bafo, e Leonard bloqueia com um feitiço defensivo. Ernest deixa o resto com Blade, e ele pede a assistência de Mal porque não consegue derrotá-lo com a quantidade de poder que desbloqueou. Ele repassa a energia espiritual para ela, mas ela o beija para coletar mais rápido. Depois disso, os outros os compram alguns segundos, e a dupla corta o Behemoth como faca quente na manteiga com a técnica da lâmina demoníaca. Blade cai exausto no chão e diz que está com fome, enquanto os outros alunos comemoram a vitória. Mais tarde naquele dia, a médica diz a Blade que a força dele aumentou para 18%, e lista os possíveis motivos. Ele então sai para buscar comida, mas acaba entrando de cara na própria festa de aniversário. Ernest e os outros amigos explicam o que é a comemoração e oferecem a ele um curry de tonkatsu feito com os ingredientes da despensa real. Gilbert aparece e pergunta se ele está se divertindo.
Mas os olhos de Blade brilham porque ele nunca havia experimentado algo assim. Logo depois, Blade chora pra caramba enquanto devora o prato delicioso. Num dia fatídico, Clay pratica a habilidade de golpe do dragão, e Cassim o elogia, mas Sophia aparece e recria a habilidade num nível completamente diferente. Blade reconhece que é assim que a habilidade ideal deveria ser executada, e os dois a elogiam. Mas surpreendentemente, outra Sophia aparece e confronta Oni, a impostora. Depois de chamar a atenção de todos, Oni foge e deixa todo mundo perplexo. Mais tarde naquele dia, Oni pula pelos telhados como uma ninja saída de Naruto e chega a um depósito secreto onde estão outras doppelgangers de Sophia. As outras clones perguntam sobre a missão dela, mas ela arruma desculpas plausíveis. Forys olha pra Oni com condescendência e diz que ela falhou. Isso faz Oni mandar Sink, uma viciada em batalha, dar uma porrada na praga irritante como se estivesse jogando guacamole. Depois de não conseguir explicar com palavras, Jax beija Oni para coletar dados empíricos, e os beijos circulam como num Sweet Home Alabama. Elas veem o que aconteceu na arena e imediatamente fritam Oni, porque não estão nem um pouco interessadas em ensinar o golpe do dragão pros outros. No dia seguinte, Jessica exibe uma nova habilidade de arma e elogia o protótipo de Elisa depois de torrar o boneco de treinamento. Blade tenta minimizar a habilidade, mas Elisa fica brava com ele porque ele está longe de ser normal. De repente, Dix aparece na arena e faz alguns pedidos absurdos antes de desafiar Blade para uma luta. O confronto cria ondas de choque, e Dix recua quando Sophia aparece. No almoço, os alunos discutem o problema recente das doppelgangers e Ernest se pergunta se são irmãs de Sophia. Os outros notam que Ernest pegou a personalidade relaxada de Blade. Então Ernest muda imediatamente para o modo Imperatriz num piscar de olhos. Nesse momento, Altia sugere que as doppelgangers realmente querem acabar com Blade, mas os outros alunos normalizam isso, porque todos já tiveram esse pensamento passando pela cabeça vazia em algum momento. Ernest conclui logo depois que são assassinas, e Sophia declara que vai proteger Blade. De volta à base das doppelgangers, Sink zoa as outras porque falharam em acabar com Blade, mas elas inventam desculpas para se sentir melhor. Um homem suspeito as convoca e as urge a provar a validade da pesquisa dele, acabando com o grande herói. Oni e as outras garotas recebem a ordem e partem imediatamente para aniquilar Blade. Naquela noite, Sophia entra no quarto de Blade, e isso ativa as defesas de Iona, mas o bot para depois de confirmar a identidade dela. Iona garante a segurança de Blade, mas sugere que ela durma no quarto para aumentar o nível de segurança. Para a surpresa de Iona, Sophia rejeita a oferta e declara sua intenção de proteger Blade do próprio jeito. Ela sai do quarto e encontra Oni, que ela tenta convencer a desistir, mas Oni prioriza a missão e a ataca. Sophia bloqueia, a derruba e a imobiliza como Ronda Rousey, mas para bem antes de aplicar o golpe final. Ela solta Oni. E antes de Oni executar o clássico recuo de vilã, ela diz a Sophia que estarão esperando nas sombras. No dia seguinte, os alunos atraem Sink para um mundo de realidade virtual e extraem informações importantes dela graças à inteligência limitada dela. Enquanto a psicopata os persegue, Ernest urge Blade a seguir o plano, mas uma pedra acerta a cabeça dele. Ele tropeça e Sink soca a vida toda pra fora dele enquanto os amigos assistem. Depois de sair do mundo virtual, os outros acordam Blade, e Eliza explica que o plano deu certo porque Sink foi embora achando que tudo era real. Mais tarde, naquele dia, Sink atravessa paredes como o Hulk de liquidação e persegue Blade depois de perceber que foi enganada. Blade corre pelo corredor e Iona dá um relatório dos danos ao edifício, mas eles são interceptados por outra doppelganger. Eles desviam dela e Iona as provoca para que continuem a perseguição. Enquanto isso, Ernest prepara os magos, que não parecem muito confiantes nas próprias habilidades, e Blade conduz as doppelgangers até o caminho deles. Os magos lançam os feitiços, mas não as detêm, e Ernest tenta o próprio feitiço, que para Dix. Blade, por outro lado, consegue na última hora impedir Sink de acertar Ernest, e ela nota que ele também sabe usar magia. Porém, a dupla dá as mãos e cria um buraco negro gigantesco que suga tudo nas proximidades com a habilidade do grande herói artificial. Os alunos tentam aguentar, mas percebem que não tem limite de tempo. A habilidade quase suga alguns magos, mas Blade os salva. Sophia aparece bem na hora certa e cria um buraco negro menor, que suga o maior, e o oculta nas próprias palmas, mas perde a consciência pelo efeito. Com o estilo de um cara que envergonharia o Homem-Aranha, Blade pega Sophia antes que ela caia. Naquele momento, ele vê as outras 5 doppelgangers que o encaram antes de ir embora com a equivalente delas inconsciente. Mais tarde, naquele dia, Sophia recobra a consciência e Blade oferece as maçãs que ele cortou do jeito que ela gosta. Ela come e pergunta sobre as baixas, e descobre que ninguém morreu. Ele a informa de tudo e pede que não se preocupe, mas ela ainda assim pede desculpas por ter causado confusão. Ele então pergunta sobre as doppelgangers, e ela conta como foram criadas com a mesma tecnologia que ela, pelo projeto do grande herói artificial. Sophia diz que o rei a resgatou e chama Blade de salvação dela,
Mas as doppelgangers não têm ninguém pra salvá-las. Blade fica mal de novo e pede desculpas por tê-las feito passar por coisas tão horríveis como o grande herói. E deseja poder ser amigo das doppelgangers também, mas ela afirma que não será possível. Ela explica as modificações que as garotas sofreram, das quais ela escapou, e como a programação as controla pra sempre tentar mandar o grande herói pro fundo do Tártaro. Ele percebe que ela está chorando e dá um abraço caloroso de verdade que ela precisa muito. Naquela noite, Blade dorme ao lado da cama dela, mas ela sai em silêncio sem dizer nada. Alguns dias depois, Gilbert convoca os alunos ao escritório e informa sobre a saída de Sophia da academia, e Ernest explode com ele por ter deixado isso acontecer. Blade a contém e aponta que Gilbert também não está feliz com isso. Ernest então jura que vão trazer Sophia de volta, mas Gilbert pergunta se sabem pra onde ela foi. Blade chuta que ela foi atrás das irmãs, e Jessica tira uma anotação com informações importantes. Eles decidem iniciar a busca, mas Gilbert os detém e pergunta se conhecem as verdadeiras intenções dela. Ele explica que ela não quer envolvê-los porque a única forma de parar as doppelgangers é acabar com elas. Antes de ir embora, ele pede que os alunos pensem de novo. No dia seguinte, Ku e Yona se juntam a Blade na busca por Sophia, e Mal logo se junta também. Eles partem ao amanhecer, mas encontram os outros alunos esperando no portão. Blade pede desculpas pelo atraso e eles iniciam a operação. Sophia chega à base das doppelgangers e entra no depósito lamentável, mas está vazio. Ela sai e nota Ernest se aproximando da área num monstro voador, mas a ignora e tenta ir embora. Ernest avisa Elisa e tenta se comunicar com Sophia. Porém, a teimosa que não veio ouvir sermão pede que Ernest a deixe em paz. Percebendo como Ernest é obstinada, Sophia revela a verdade sobre ser a 12ª cobaia do projeto do herói artificial e como, apesar das pessoas envolvidas no projeto terem sido presas, o aparecimento das doppelgangers mostra que alguém continuou a pesquisa. Ernest pergunta por que estão atrás da vida de Blade, mas tira uma conclusão sozinha, que os outros entendem. Sophia pede desculpas por envolvê-los e tenta romper o vínculo com eles para protegê-los, mesmo que custe a própria vida, mas Ernest a repreende em vez disso. Depois de colocar Sophia de volta nos trilhos, Blade declara que não vão precisar derrotar as doppelgangers, porém Sophia explica como funciona a programação neural delas e enfatiza que as doppelgangers também não têm muito tempo restando. Blade afirma que não tem plano nenhum, mas ainda assim quer salvá-las e pede que os outros o ajudem. Eles concordam, e ele deixa o planejamento com Elisa, que diz já ter feito um. Ao mesmo tempo, na nova base, Oni acorda as doppelgangers inconscientes com ameaças, e o criador suspeito reitera o objetivo delas. Logo depois, as outras duas entram na sala, mostram a Oni uma carta de desafio que encontraram do lado de fora e imaginam que é uma armadilha. Mas ela lê o conteúdo e decide resolver de uma vez. Porém, Blade espera na arena pronto para a batalha, e os outros assistem das arquibancadas se perguntando se as doppelgangers vão responder ao desafio. Mas Sophia garante que sim. Segundos depois, Ku fareja o cheiro das doppelgangers e Yona confirma a chegada delas. Blade as recebe e espera poder ser amigo delas, mas as visitantes hostis declaram a intenção de apagar a existência dele. O 5x1 começa, e Elisa diz a Blade para aguentar os ataques enquanto tenta esgotar as energias delas, mas o suposto super-organismo luta para acompanhar o bombardeio. Enquanto isso, Yona e Siren coordenam os planos feitos para capturar as doppelgangers e quem as comanda, mas o rei inútil aprecia o clima de emoção do exercício. Elisa dá alguma garantia a Blade, mas ele é desarmado pelos golpes implacáveis, e Ernest sente a urgência de ajudá-lo, mas Sophia a detém. Elas decidem ter fé nele, e ele repele as 5 com uma barreira mágica. A condição precária dele deixa Ernest desesperada. No último momento, as doppelgangers começam a usar os poderes especiais para atacar Blade. Então, os amigos dele arremessam cápsulas contendo as habilidades finais de cada um, e ele as insere na espada e rebate alguns dos poderes especiais das adversárias. A espada se parte no terceiro turno, e ele fica vulnerável aos ataques que vêm na sequência. Blade então exige a cápsula de Ernest, mas é interrompido pela clone psicótica, Sync, que só pensa em destruir. Sophia aparece em cima da hora para salvá-lo, recupera a cápsula de Ernest e oferece a própria vida a ele. Ele rebate o poder especial de Sync com a técnica de Sophia e pega a cápsula de Ernest com ela. Ele confronta Oni e bloqueia o poder especial dela com o feitiço de Ernest na cápsula. Quando o sol nasce, Oni afirma que o tempo dela acabou e o braço dela cai bem antes de ela desabar. Blade corre até ela, e ela informa que tem até o pôr do sol, o que ele passa para Elisa. Elisa analisa os documentos que descobriu sobre elas e deduz que os dias das doppelgangers estão limitados a 14. Claire tenta curar Oni, mas não funciona, e Elisa explica por quê. Ela também afirma que encontraram o Criador, mas ele já estava morto quando as garotas nasceram. Frustrada, Elisa pede desculpas porque a ciência dela não consegue fazer nada com o tempo limitado que tem, mas Sophia pede que Blade reúna todas as irmãs dela. Momentos depois, Sophia segura Oni e afirma que há uma forma de salvá-las.
Mas Oni não está interessada em viver porque falhou na missão. Blade as convence de que elas podem superá-lo, e as irmãs exaustas decidem continuar motivadas. Oni usa o poder especial dela. E Sofia pede que Blade assuma o controle, e ele transfere a consciência dela para Sofia. No dia seguinte, Blade acorda no hospital, e Oni o visita através de Sofia. Ela espera que ele melhore e jura acabar com ele, mas ele pergunta sobre as outras em vez disso. Oni responde que elas querem falar com ele, e imediatamente troca a consciência de volta com Sofia. Ele pergunta se ela está bem, e ela confirma, comparando a situação a ter 6 filhas de uma vez. Mas ele se pergunta por que são 6 e não 5. Na arena, os alunos enfrentam um dragão, mas ele os afasta com facilidade. Ku se transforma na forma dragoa e tenta uma briga no braço, mas perde no teste de força. Como de costume, a visão deixa o rei na beira do assento, enquanto a médica pergunta aos assistentes sobre o status do monstro. Depois do briefing, ela conclui que vai ficar ocupada depois do exercício, já que o rei tem um fetiche por ver os próprios alunos apanhando de monstros. O dragão nocauteia Ku, e Ernest o bombardeia com as técnicas dela, mas Asmodeus não aguenta depois de um tempo. O insignificante Leonard tenta o melhor que pode, mas leva uma surra do dragão. Sofia pega a arma dele e usa o poder de todas as personalidades dentro dela, mas sem efeito. Os outros alunos tentam a sorte, mas todos falham, e Siren se pergunta se foi uma má ideia. O rei pede que não se preocupem. Como Gilbert antecipava, Blade aparece e derrota o dragão com um golpe só, e isso enfurece os amigos dele, que o chamam de super-organismo, porque ele é literalmente uma bomba andando. E por hoje é isso. Se curte recaps de anime como este, comente qualquer coisa aí nos comentários. Eu sempre leio todos. Confere também esse outro vídeo aí, você vai adorar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.